E olha nós aqui para mais um episódio de Pode, Não Pode ou Depende. Tudo bem, Guguinha? Tudo bem, você, Bibi? Tá? Tudo ótimo. Hoje a gente tem um convidado tão especial aqui para vocês, mas antes de apresentar o nosso convidado, nós queremos agradecer ao nosso patrocinador Alianzo, que nos ajuda a realizar esse grande sonho de deixar esse material aí para vocês e aos nossos apoiadores. Sim, queremos agradecer a Conexão, Acervo Home. Isso, e a Bela Paulista, inclusive Léo, nosso editor, que está aí atrás das câmeras, daqui a pouco nós vamos providenciar o seu sanduíche Taubaté. E esqueci agora o nome que você falou do sanduíche, que tem na Bela Paulista, um sanduíche especial. É Tatuapé. Para você, tá, Léo? No próxima gravação terá aqui o seu sanduíche. Bom, a gente sempre começa aqui com uma história minha, com as minhas filhas, que são adolescentes, lindas, maravilhosas. E a história é o seguinte: eu procuro sempre acompanhar as mídias sociais dela, procuro ouvir as músicas que elas ouvem, né? Procuro interagir o máximo que elas me permitem, que eu consigo, né? Tá ali com elas. Que acho que a gente pode conhecer mais os nossos filhos estando ali. E aí um dia tô eu olhando, eu tenho as mídias delas no meu celular, e cheguei para uma delas e falei: filha, por que você segue essa pessoa? Era uma pessoa assim que, ao meu ver, meio depressiva, uns conteúdos assim muito depressivos para o meu entendimento. E eu falei: por que você segue, filha? O que você está aprendendo com essa pessoa? Mãe, que preconceito, nossa, que julgamento. Falei: meu Deus. Falei: não, filha, mas por que a gente tem que estar sempre aprendendo? Eu não posso só olhar um vídeo e me divertir com ele, como vocês adultos fazem. Eu falei: pode, não. Pode, claro. Eu sei que eu tive uma aula de julgamento e preconceito, e no final das contas, aí ela falou assim: olha, tudo bem, você pode achar isso, mas eu aprendo muito com essa pessoa, porque essa pessoa aqui está falando da dificuldade dela de interagir no mundo, as dificuldades que ela tem na vida. Então ela compartilha isso e a solução que ela encontrou para isso. Eu falei: tá. O que aconteceu? Eu acabei seguindo a pessoa. Eu estou seguindo a pessoa. Então, eu me vejo muito nessa situação, nessa fase que elas estão, que é o pai, a mãe está ali ensinando, mas eu me vejo também aprendendo muito com elas nessa situação. E eu me questiono: será que eu estou aprendendo mais ou será que eu estou ensinando mais? Se a gente parar para pensar que a nossa jornada de vida é um processo de interação, né? O ser humano ele é um ser de interação, a gente vai ter que responder que eu tanto aprendo quanto eu também ensino. Porque esse processo interacionista ele acontece desde o primeiro momento. E normalmente, né, pais e mães não nascem pais e mães, eles vão se tornando pais e mães. E muitas vezes quem é que determina quais são as bases de que mãe e de que pai que eu vou ser são os filhos. Já pensou nisso? Então, eu já pensei, mas eu até questionei isso, né? Porque quando eles são pequenininhos, a gente acha que a gente não aprende tanto com eles, né? Você vai aprender mais quando eles começam a interagir mais com você, e hoje em dia eles estão tendo muita voz, né? Muita propriedade naquilo que eles falam. Mas é verdade, né? Aquela criança que chora mais, a criança que chora menos, mais birra, menos birra. Dorme menos. Ela vai te treinando coisas específicas a partir do que ela manifesta para você. Será que a gente já colocou umas coisinhas na cabeça do nosso convidado? Eu acho que sim, vamos descobrir. Esse convidado é muito especial, é um cara assim que eu posso dizer que os primeiros passos que ele deu foi no palco do teatro tablado. Não é, André Matos? É isso aí. Já estou quase chorando aqui, só ouvir vocês falarem. Porque quando você fala que desde criança, né, que a gente aprende com os filhos, é fato. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Porque eu acho que, sobretudo hoje, um homem de 62 anos, quando eu entro em contato com uma criança, eu sou capaz de reaprender a ter a minha espontaneidade, a ter a minha verdade, a ter a minha autenticidade. André, os seus pais, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, são atores? Já foram concedidos, né? Eram atores. Deve estar fazendo uma festa por aí, né? Já. Meu pai morreu, eu era muito garoto, tinha 11 anos ainda. Adolescente. Inclusive nessa fase que a gente vai conversar muito hoje.
Mas ele foi fundador do Tablado junto com a minha mãe, se casaram no Teatro Tablado. Então eu faço parte desse grupo de teatro desde, eu falo assim, meio que brincando, da minha vida pré-uterina, né? Pode ser que eu tenha sido concebido num dos camarins. Olha, na coxinha. Não é na coxinha. Que chique, gente. Delícia, hein? Mas eu adoro isso aí, tudo que vocês falam, e esse tema é maravilhoso, me agrada muito conversar sobre ele. Como que foi a sua adolescência? Porque você cresceu num ambiente maravilhoso, de liberdade, de muita busca, muita dificuldade também. Eu sei que você fez faculdade, mas você não seguiu as faculdades que você escolheu, foi para outro... Não, Conta um pouquinho pra gente. A minha adolescência, eu nasci no Leblon, no Rio, na quadra da praia. Então a minha adolescência foi sempre muito ligada ao mar, ao esporte, ao teatro, evidentemente, às artes, por causa do meu pai, minha mãe, e ao esporte por causa de morar na beira da praia. Então sempre peguei onda, sempre fiz esporte. A minha primeira universidade foi educação física, eu me formei em educação física. Antes disso prestei, eu tive aos 17 para 18 anos, cheguei a prestar para cada Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque eu lutava karatê. Então tinha essa coisa entre a rapaziada de, pô, vamos ser polícia e tal, bicho solto, babá. Aí minha mãe, meu amor de Deus. E eu fiz academia de polícia, mas aí eu falei, não é a minha onda, não é isso que eu quero ser Polícia Federal em Brasília. Coitado! Aí falei, não, nada de polícia, eu vou prestar coisa pro Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é cargo vitalício, vou morar em Brasília com 18 anos, amarradão. Aí prestei exame pro Banco do Brasil e no meio do exame eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso com você mesmo. Aí saí fora. Aí fiz vestibular para engenharia. Na época a Sesgran Rio era múltipla escolha, né? Então poderia você chutar os negócios e passar. No segundo dia de prova eu também parei, olhei para aquela prova e falei, não, se eu chutar isso aqui e passar, eu vou ser o homem mais infeliz da minha vida. Fui correndo para casa, cheguei para minha mãe, meu pai já tinha transcendido. Falei, mãe, não vai rolar. Ela falou, o que você quer fazer? Eu quero fazer cinema, eu quero fazer teatro. É o que eu quero fazer. Até então você não tinha feito... Tava no tablado. No tablado, tava lá fazendo. No tablado. Eu cheguei, eu fui a última turma da Maria Clara Machado, eu fiz. Mas aí o que eu queria fazer era cinema, mas o cinema era na UF, em Niterói. Naquela época era muito longe ainda. O teatro era na FEFIERJ, que tinha uma fama de bagunça e tal, bababá. Aí eu falei, bem, a minha segunda opção então é a educação física, que eu gosto de esporte. Aí fui fazer educação física na Gama Filho, me formei. E aí depois de um ano de formado, eu falei, não, o meu barato é o teatro. Aí dali eu tô até hoje. E você acha que essa experiência com os seus pais te influenciou nessa decisão? Você acha que foi por isso, foi por essa convivência? Não acho que foi por essa convivência, eu acho que foi... O teatro é um bichinho, né? Quando eu falo teatro, eu falo representar arte dramática, né? É um bichinho que te pega, porque os meus pais... O meu pai era ator, mas também era engenheiro civil e elétrico, entende? Então, não tinha essa coisa assim de eu todos os dias verem meus pais atuando, nem nada. Até como eu disse, meu pai morreu, eu tinha 11 anos, de 10 para 11 anos ainda. Então, eu vi muito pouco meu pai atuando, né? Eu ouvi falar muito mais do meu pai atuando do que eu assisti-lo em cena. Eu vejo nos filmes aí que tem, mas em cena, para te ser sincero, eu não me lembro de ter visto meu pai atuando. Só em foto e filmes. Então eu acho que não houve assim por parte deles, e falo do mesmo da minha parte para com as minhas filhas. Ambas são atrizes também, e bailarinas e cantoras, mas não por influência minha nem da mãe. É claro, você vive numa casa em que eu vejo cinema todos os dias, eu vou ao teatro 2 vezes por semana, eu vou ao cinema 3 vezes por semana, eu assisto série todos os dias. Se você convive com a criança dentro dessa casa, a criança vai começar a olhar, poxa, de alguma forma ela vai ter contato com isso. Se ela tiver interesse, ela certamente pode ser que verede por esse caminho, mas não por influência minha. Sim. Então eu não sei, eu acho que eu não tive influências dos meus pais. E o grande barato, eu acho, sabe, gente, que a nossa missão como pai
é tornar os filhos independentes o mais rápido possível. Como que você fazia isso? Olha, criando asas, fazendo-as ter experiências fora da casa. Minhas filhas moraram fora muito cedo. Ambas se formaram, uma na Europa, outra nos Estados Unidos. Eu sempre as estimulei a viajar sozinhas, a ter essa experiência de estar fora, estudando, longe do pai e da mãe. Mas aquela coisa... E a mãe também sempre concordou? Super, super. A mãe delas também é atriz, bailarina. Mas a gente sempre estimulou. Eu acho que quanto mais rápido o seu filho criar asas para voar, melhor. Mas é fundamental que eles saibam que eles podem a qualquer momento, se quiserem, retornar para esse porto seguro, mesmo que por um pouco tempo também. Porque também eu acho que eu tenho amigos assim que com 50, 60 anos que ainda moram com os pais, aí eu não sei, aí já é encosto. Você está entendendo? Não, no Rio de Janeiro, Leblon, então nem se fala, porque a galera do bagulho, papapá, tudo vive ali com os pais até hoje. Mas você sabe que existe um fenômeno mesmo estatístico, né? Assim, a gente vive uma geração onde as pessoas estão saindo mais tarde das casas dos pais. Isso é real, isso existe uma estatística que tem mostrado que as pessoas têm ficado mais tempo na casa dos pais. E tem um porquê? Existem alguns porquês, né? Assim, primeiro que existe uma questão econômica. Sim. Então, para você sair de casa, você precisa ter o recurso e tudo mais. Então, na condição de desigualdade social. Mas também por uma questão contemporânea, né? De facilidade, de liberdade, de acesso ao mundo por outras vias que não necessariamente você ter que ir. As famílias em algum lugar com também certeza. Tem mais diálogo. Então eu tenho uma amiga que mora chegando mais perto. Exato. Então, eu tenho uma amiga lá, carioca, maravilhosa, querida, que mora com os pais. Ela mora numa casa mega gigante. Só com os pais. Ela falou, Bianca, eu vou largar meus pais aqui sozinha nessa casa gigante, eu estou fazendo companhia para eles. A gente consegue ali ter um ambiente separado, né? Não precisa estar toda hora ali grudado. Mas para que eu vou sair de casa com essa casa gigante só com os dois aqui? Então eu falei, tem razão também. O justo é o combinado. Né? O justo é o combinado. Então, se você combina, se você tem espaço... Por exemplo, eu tenho um sítio em Minas Gerais... que eu tenho uma cabana, a minha filha tem outra filha legal. Tem outra, mas tudo assim, dentro da mesma propriedade, mas com as suas independências. Eu acho que, fazendo uma analogia para o que eu quero dizer, o ideal é esse. É ter o espaço. Ter cada um o seu espaço, mas convivemos como família, que é maravilhoso, família. Família, para mim, é tudo, sabe? É a coisa mais importante. Mesmo distante, você saber que você pode contar. Quando eu digo assim, as minhas filhas, e você tem toda a razão, eu sou um ser abençoado de poder ter proporcionado para as minhas filhas, economicamente, essa possibilidade, o que a maioria das pessoas não tem. Isso é fato. Mas eu acho que se você pode, quanto mais rápido, melhor. Porque quando a minha filha foi morar fora com 17 anos, eu falei para ela, filha, se você morar fora 10 anos, você vai 2 universidades lá fora, quando você voltar, você ainda vai ter 27 anos. É muito novinha. E aproveita agora, aproveita enquanto você está jovem, porque daqui a pouco as responsabilidades vão aumentando e a gente vai ficando cada vez mais difícil esse... Eu fui estudar na Inglaterra, eu fiz teatro também na Inglaterra. Já na véspera da minha primeira filha nascer, que era a minha última chance, assim, de poder ir sozinho para um lugar. Você foi pai com quantos anos? Eu fui pai com 27. Não. É igual seu pai, né? Agora, uma coisa interessante de saber de você, assim, você percebeu ou percebe diferenças do que você viveu na sua adolescência e de como era a adolescência delas? Existia diferença? Eu acho que sim. O que para você era mais, que chamava mais atenção, de como foi a sua e do que você observou na delas? A minha geração é uma geração menos saudável do que a atual, eu acho. Em termos de ter um contato maior com drogas, com essa loucura, né, dos anos 70, que foi quando eu estava vivendo a minha adolescência, entrando na fase adulta, vamos dizer assim.
Eu sou de 61, ou seja, nos anos 70, eu vivi justamente o período de 12 aos 18 anos, 19 anos. Então, sexo, drogas e rock and roll. Exatamente, era mesmo. Eu entrei em contato com drogas muito cedo. Na praia do Leblon, imagina. Rio de Janeiro. Mas... E aí, tem uma história interessante que, como eu vivi isso, eu tinha que conversar isso com as minhas filhas. Né? Eu tinha que conversar isso com as minhas filhas. E eu tenho uma história muito engraçada, que eu estava filmando Narcos na Colômbia. Eu e meu amigo querido do coração, Wagner Moura. Éramos só nós dois brasileiros. E a minha filha mais velha ia para lá passar um tempo comigo. Aí eu falei com o Vaguinho, falei, pô, Vaguinho, eu tô tanto querendo ter um papo com a minha filha, eu já estava separado da mãe dela. Queria tanto ter esse papo da droga, da birita com ela, porque, porra, é um negócio que... Aí o Vaguinho falou, porra, aproveita agora, meu irmão, ela vai vir aí, vocês vão lá para o Caribe colombiano, Palomino, a gente estava filmando em Santa Marta, conversa com ela, ó, aperta um baseadinho, fuma com ela e conversa com ela. Falei, porra, é mesmo? Falei, pô, faz isso, cara. E puta que pariu, eu vou fazer isso então. Aí, porra, peguei um baseado, guardei dentro do perfume, do não sei o quê, bababá, que nem um adolescente. Escondido no banheiro, você tá entendendo? Aí entramos numa praia, eu e ela, eu deixei ela caminhar mais um pouco pra frente assim, acendi o bagulho, pra pôr essa conversa honesta com a minha filha. Já aberta, já conversa aberta e tal. Eu tô fumando aí, de repente ela olha pra trás e fala assim, ué, pai, você tá fumando bagulho? Falei, pois é, eu tô querendo inclusive ter uma conversa com você e tal, porque, pô, eu queria saber como é que é essa história pra você e tal. Ela falou assim, ah, pai, eu vou ser muito sincero com você, eu já experimentei, mas não é a minha onda, me atrapalha na minha concentração, no meu trabalho. Eu, é mesmo? Pô. Aí joguei o bagulho fora e resolvi ali essa história com a minha filha. Pra ela foi tão fácil, né? Foi muito fácil. E uma coisa que eu sempre conversei isso com as minhas filhas, desde pequenas, adolescentes. Eu quero que vocês saibam a história da minha vida através de mim. Eu vou contar tudo pra vocês, tudo. Eu conto tudo para elas, tudo. Tudo, né? Tudo sim com elas, converso tudo com elas. E uma das conversas que eu queria ter era essa questão das drogas e do álcool, que são duas coisas terríveis, sobretudo nas nossas vidas do mundo artístico. Né? A facilidade que a gente tem, a quantidade de gente que enveredou por esses caminhos aí e descambou, é terrível. Mas graças a Deus, é o que eu digo, a geração delas é muito mais saudável nesse sentido. Tem outras coisas, tem, claro. As coisas novas vão mudando, né? Outros desafios dessa geração. Dessa geração e tudo. Mas eu acho que nesse sentido eu tive duas conversas. A outra foi com a mais jovem. Eu morava nos Estados Unidos, elas moravam com a mãe no Rio. E ela foi dar uma festa de 15 anos e tal, eu promovi a festa, bababá, só os amigos em casa, bababá, bababá. E eu cheguei dos Estados Unidos no dia seguinte, quando cheguei em casa era birita pra todo lado, ponta de bagulho, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus do céu, nossa senhora. Cadê minha filha? Vou ter que conversar com a Maria agora, né? Maria mais jovem. Eu falei, filha, pô, não faça isso. Bagulho, vai birita. Cara, ela fala, pai, não precisa esquentar a cabeça não, eu não gosto disso não. E, rapaziada, fuma aí, tá tudo certo, mas eu não... Falei, caraca. Ai, que alívio, né? Que e consciência, aí, né? E esses assuntos, assim, até né, tendo uma mãe, um pai, assim, sempre foram mais uma responsabilidade sua do que da mãe? Ou existe essa divisão? Como é que é isso? Falar de drogas, No caso meu e da mãe delas, a gente sempre teve uma coisa muito aberta em casa. Outra coisa é a questão do sexo. Eu sempre falo também a questão da droga com as minhas filhas. Eu falei, olha só, tudo que vocês quiserem fazer, se vocês quiserem, vamos fazer junto. Vamos fazer aqui em casa, vamos fazer junto. Um segura a onda do outro. Não faça isso na rua, você pega nunca sabe com quem policial tá, né? que vai te achacar, vai não sei o quê, olha que coisa terrível, enfim. Vamos experimentar junto aqui, bababá, bababá. Então eu tive sempre esse discurso muito verdadeiro e aberto com ela. Outra foi do sexo. Falei, olha só,
namoradinho, babá, não tem problema, a casa, pô, é de vocês, o quarto é seu, fique à vontade, babá. Peraí, quantos anos isso? Eu já tinha... Só pra ver se você já tá na hora de falar. Não, por favor. Olha, hoje em dia as coisas são bem mais prematuras do que na época delas, né? Mas na época delas é de 16, 17, aí, né? 23, só que né? É aquela coisa, você dá essa abertura maravilhosa até o dia, minha amiga, que eu entrei no quarto dela. Eu abri a porta, quando eu vi, ela estava transando com Você viu? o namorado dela. Aí eu fechei a porta assim devagarinho. Cheguei no quarto, falei com a Roberta, falei, meu anjo, você não tem noção do que eu acabei de ver agora. Era o que foi? Eu falei, a Carol tá transando com o GG. O GG, o Jorge Salma, o ator, primeiro namorado dela. Falei, porra, cara... Ela falou, ué, mas você falou pra ela... Que podia, ela tá em casa dela. Qual é o problema? Eu falei, nenhum, mas é... É duro, gente. Teu pai não aguenta isso não. Não, né? Não, seu pai não... Vixe Maria. Pois é. Os amiguinhos já, que às vezes vão, mas já faz a cara feia dele. Sabe o que eu acho, Bi? Eu fico muito feliz em ver que a minha filha se sente segura de transar com o namorado, que é o namorado dela, dentro da casa, com os pais dela lá dentro. Porque qual é o lugar que, no meu entender, seria melhor para ela fazer isso? Não, tá certíssimo. Já que o pai abriu essa janela, o pai falou, pô, faz. Vai fazer aonde? Num motel? Tomando birita? Não, porra. Então, eu sempre tive esse discurso muito de liberdade, direto, claro, com as minhas filhas, tanto da questão de droga quanto da questão do sexo, e as vejo hoje muito maduras nesse sentido, uma com 29, outra com 26, então eu acho que é isso, eu acho que quanto mais rápido você der liberdade para os seus filhos, para que eles possam, uma liberdade também estruturada. Acompanhada, né? Não é vai, não. Vamos, né? Vamos. Qualquer coisa eu tô aqui, inclusive quando a minha menor foi para os Estados Unidos, eu fui junto, porque eu estava trabalhando lá, mas eu morava em Pasadena, ela morava em Hollywood, mas a gente estava ali. A outra não, a outra foi morar em Bruxelas e se formou lá em Berlim, aí fica mais longe, depois fica mais distante, fica mais com o coração. Porque filhos, Domingos Oliveira que dizia o seguinte, filhos, você aproveita, abraça, lambe, cheira, agarra, conta história, aproveita enquanto eles são pequenininhos. Depois, aos poucos, você vai se preparando para a despedida, porque um dia eles vão. Né? E aí cabe a nós termos esse lugar que eles vão, mas eles vêm e vão, mas eles vão. Isso. Não, e aí, você teve isso com seus pais? Você sentia essa forma com os seus pais? Eu sentia mais com muito, sua mãe, né? Minha mãe muito, né? Sua mãe. Meu pai, como eu disse, foi muito cedo. Meu pai, além de ator, ele era muito importante no governo. Ele era quase ministro das Minas e Energia. Então, ele era um homem muito próximo, mas ao mesmo tempo muito distante, por causa da força do trabalho dele. Então, eu confesso que as memórias que eu tenho do meu pai é no teatro, brincando na praia, ele era atleta também, que nem eu, nadador, mas muito... Mas a sua mãe, né, que te dava essa estrutura, minha mãe assim. que foi quem levou a mim e ao meu irmão, eu tenho um irmão único, que é aviador. Isso é uma coisa interessante, que o meu pai tinha 2 sonhos, hobbies que ele fazia, atuar e voar. Olha. Meu irmão é aviador e eu sou ator. Deve estar bem feliz. É por isso que quando a gente fala de influência, às vezes a gente acha que é uma imposição, mas na verdade você cria um ambiente com estímulo, com referência, né? E aí as referências estão ali. E aí se o filho se identifica, ele segue. Se não, ele tem a possibilidade de não seguir, mas é isso, os estímulos estavam ali, né? É isso. Eles estavam. E Guga, sabe o que eu acho também, que eu sempre penso e reflito sobre isso, e quando eu converso com as minhas filhas, eu falo sempre assim, sobre a minha experiência em determinada coisa, eu digo assim, olha, a minha experiência foi essa. Porque a gente não pode dizer isso é assim, isso é assado, isso é bom, isso é ruim.
A minha experiência foi essa. Agora, viva a sua experiência. Você achar que não deva viver, eu não vivo, mas gostei dessa fala, André. Gostei dessa fala, porque em casa eu bato nisso assim. Às vezes eu falo as coisas para elas, mãe, mas isso é sua experiência. Mas é verdade. Os tempos mudaram. É verdade. É isso. Os tempos mudaram. Isso não significa que eu vou passar pela mesma coisa. Com certeza. Mas é onde eu encontro, às vezes, para me comunicar, sabe? Para ensinar, para falar alguma coisa. Peraí, deixa eu falar da minha experiência. Eu acho mas isso que vai vou um usar, pouco André, por aí essa também, é a minha experiência. Porque é um barato você falar da sua experiência com seus filhos. Eu penso, eu queria muito ter ouvido da minha mãe as experiências dela, assim, sabe? Eu queria ter, eu acho que teria me ajudado, assim. Eu também. Né? De alguma forma, chega em algum lugar para eles. Eu acho que esse diálogo melhorou muito. Eu pergunto para você, né? Mas eu acho que melhorou muito, assim, o diálogo entre pais e filhos, né? Nos últimos tempos para cá, né? Eu não tinha muito diálogo com a minha mãe, até mesmo eu também não tinha, uma dificuldade minha também, mas enfim, hoje em dia as coisas são muito mais abertas nesse sentido. Eu acho que os filhos estão falando mais hoje, mas né? que acho que tem uma reflexão importante aqui, né? Acho que pensando em gerações, essa é uma geração onde as informações elas chegam mesmo não sendo trazidas pelos pais, né? Elas chegam muito mais, não que em outras gerações não chegavam. Então, os filhos já estão com conteúdos para fazer essa troca. Por isso que tem essa sensação, muitas vezes, de que ou eles refutam, ou eles contra-argumentam, né? Porque já tem informação que está chegando. Então, não necessariamente isso vai gerar o diálogo, mas isso facilita com que o diálogo aconteça, porque cada uma das partes já tem conteúdo para isso. Isso é. E aí há a disposição, e aí o que eu vejo, né, até na sua fala, é isso, é uma disposição muito grande para esse diálogo. Então, você falou, né, da situação das drogas, do sexo, então você criou essa possibilidade de vamos falar. Quero falar sobre, vocês querem falar comigo também? Né? E aí, se elas quiserem, ela tem um espaço. E se não quiser também, vão ter outros lugares de diálogo, né, para isso. Então, é muito bom. Mas e aí, se elas não quiserem falar, e eu achar que é o momento de falar, porque pode ser que surja alguma situação, eu faço o quê? Eu sempre falo que até pra quem Você vai ter que deixar ela viver. Então, para quem está assistindo, acho que é importante isso, né? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos lá. Vamos pensar em você. Quando você quer falar algo, você fala, não é? Sim. E quando alguém quer que você fale algo e você não quer falar? É ruim. É ruim? É ruim, claro. É ruim. Vou ser forçada a alguma coisa. Então, qual é a lógica aqui? É a gente deixar o espaço. A hora que vocês quiserem, eu tô aqui, eu posso falar, existe esse espaço. Se vocês vão querer ou não, essa não vai ser mais uma escolha minha, né? Eu, mãe, vou escolher a hora exata de falar. Mas aqui o espaço existe. Vamos falar? Quer falar? Ah, não quer? Então tá bom. Quando vocês quiserem, eu tô aqui para falar. E aí, aos poucos, né, como a gente fala de família como um lugar de referência, a partir do momento em que as dificuldades vão chegando, se existe esse espaço, os filhos usam, porque há uma necessidade de falar. Então, é só deixar para vir que eles vêm para falar. Só tem que deixar. Isso que você está falando é genial e eu vivo muito isso hoje em dia, a questão do tempo. O tempo. Quando você fala assim, abre o espaço e quando chegar a hora vai acontecer. A gente tem essa coisa de achar que a hora é ali, aquela hora, né? Quando eu falo assim, eu crio um ambiente de liberdade com as minhas filhas, mas quando eu quero conversar com elas, pode ser que não seja a hora que ela queira ouvir aquilo, conversar comigo sobre aquilo. E se a gente quer conversar sobre aquilo, aí você já está sendo totalmente autoritário, totalmente fora dessa liberdade a que você mesmo se propõe. Exatamente. É isso. Mais difícil. É um baita aprendizado. Olha, André, você falando aqui, parece que foi muito fácil você lidar com a adolescência das suas filhas. Você foi gênio. Não foi. Não, e fala com uma tranquilidade, né, das situações todas. Eu falei, gente, eu acho que eu sou completamente errada. Você hoje olha com o olhar do observador, daquele que observa o que já foi vivido, sem a catarse daquele momento, sem aquela coisa. Isso é um pouco da maturidade, né? Maturidade, você olhar para lá e dizer assim, nossa, olha só, caramba. Na nossa atividade, a melhor forma de se representar é como observador, né? Sim. Você mostra, olha como eu faria se fosse isso aí. Você hoje, olhando, né, como foi feito, com essa tranquilidade toda, suas filhas já adultas, vida já, estão voando sozinhas. Quais são ainda as suas preocupações de pai?
Ainda tem preocupação de Sempre. pai? Quais são elas? Todas. Se a minha filha, se eu ligo para minha filha e ela não me responde, eu já começo a gelar. É, né? Ah, com certeza. E o pior é que eu falo assim, isso a minha mãe dizia, e aí depois você é pai, minha mãe dizia assim, não custa nada, manda uma mensagem, assim, tô aqui, tô vivo. Porra, sabe, é só isso que eu quero. Agora eu fico mandando mensagens e elas não respondem. Não, Aí eu digo assim, porra, caramba. Puxa, manda uma figurinha então. Um emojizinho, porque né? é terrível esse negócio de figurinha também, mas tudo bem. Ih, não vou mandar mais pra você, André. Não, manda. Eu também mando figurinha, mas as pessoas estão dialogando por figurinha. É um excesso disso. Né? Aí já é demais. Eu também mando figurinha, lógico que eu mando figurinha. Mas é isso, essas preocupações são, porra. Sempre, né? Não vai ter um fim A minha nunca, filha né? ontem foi furtada mais uma vez o telefone dela no meio da rua. Aí você fala, meu Deus do céu, minha filha tá, porra, numa rua que as pessoas estão roubando ela e essa questão também do trabalho, dessa transição delas, apesar de já estarem independentes, morando sozinhas, fazendo o trabalho delas, que elas quiseram. Eu ainda as ajudo, graças a Deus, mas já ouvi delas também, que isso eu achei muito legal, minha filha dizer para mim, pai, não precisa, entende? E eu disse assim, não, então guarda, deixa no cantinho aí, ou seja, é nesse sentido que eu acho que minhas filhas amadureceram cedo, assim, para a vida, sabe? Que legal, né? Quer dizer, cedo, já estão quase com 30 anos, né? Porque rapidinho, muito rápido, né? Então as minhas preocupações são essas hoje, com a segurança delas. Assim, eu morro de medo que os namorados machuquem elas. Morro de medo. Mas graças a Deus elas têm namorados que eu olho e digo, poxa, esse cara ama minha filha. Porque eu tenho medo disso, sabe? O porquê que você acha? E até trazendo para a Bianca também, né? Já escutei dela algumas vezes as preocupações. Por que você acha que esse é um medo? Eu certamente já vivi desamores, e eu acho minhas filhas muito delicadas para sofrer isso. Uns trogloditas. Entende? Eu tenho medo, assim, que elas sofram de amor. Mas é a vida. É parte. Faz parte. É parte. Entende? Não tem como sair disso. A vida é assim. E o que é importante também é que a gente aprende muito na dor, no fracasso. Ai, mas dói demais ver um filho chorando, né, André? Hein? Dói demais ver um filho chorando, né? Muito. Filho, Meu você Deus, quer é uma pra faca, dentro, você quer assim, deixar ele aqui, se tiver com febre, você quer que a febre venha para você pede para tudo, né? Filho é um amor incondicional, é a melhor coisa que tem. Filhos são luzes que se acendem e iluminam tudo ao redor. É verdade. Então, as minhas filhas são a maior fonte de amor que eu possa ter, sem dúvida nenhuma. Mas não tem, assim, imensurável o amor que eu tenho por elas. Por isso é que vem daí o medo de que elas se machuquem. Sim, entendo. Deixa eu ver aqui um outro relato. E aí, quais são os seus maiores medos com relação às suas filhas que ainda estão na adolescência? Um dos meus grandes medos que eu compartilho com o André, a mesma coisa. Delas se machucarem de algum engraçadinho que elas ainda estão descobrindo, né? Paquerinha e tal, não chegou nada mais. Mas eu já me preocupo, porque eu falo, será que minhas filhas têm autoestima o suficiente de chegar para um carinha e falar, não tô afim, não encosta em mim, ou com a inocência que elas ainda têm de chegar num ambiente de pessoas amigas, de casa e tudo, Deus nos livre e guarde algum engraçadinho fazer alguma coisa, será que elas estão preparadas para reagir a isso? Porque eu acho que isso é tão dilacerante, assim, esse vexame, essa humilhação, essa vergonha, né? Porque eu acho que é um momento de vergonha você não saber como lidar com essa situação que a pessoa está te enfrentando, está te engolindo. Então acho que esse é um medo muito grande que eu tenho e que eu bato muito nessa tecla com elas. Ninguém tem direito de encostar,
falar qualquer coisa que vocês não queiram, né? Eu procuro falar isso da minha forma, porque é uma grande preocupação. E eu assim. sempre falo com as minhas também, dentro disso que você está citando, também eu falo assim, olha, quando você sentir que for a hora, se você achar que é a hora, sai fora. Sai fora. Não embarca em roubada. Está incomodando aqui, né? Roubada por causa dos outros, por causa do outro, sabe? E não dá mais. O tempo não está mais. E sobretudo nessa fase delas, assim, eu digo assim, filha, olha, e às vezes eu fico, porque eu volto a dizer, o negócio da birita, da droga, eu falo, pelo amor de Deus, não, bebeu, não dirige, não entra em roubada com galerinha de carro, bebendo, não sei o quê. Fala assim, ó, meu pai acabou de ligar, eu preciso conversar com ele urgente, pega um Uber, sai fora. Porque os exemplos que a gente tem de crianças que... E a gente já foi adolescente, né, André? Imagina, eu tive uma vez que eu estava saída de peça, restaurante, eu não lembro como que cheguei no hotel. Pois é, exato. Entendeu? Eu falei, meu Deus, olha que inconsequência. Aí são coisas que a gente vive. Eu sou um sobrevivente, porque a minha geração, como eu te falei, que é uma geração da praia do Rio de Janeiro, nos anos 60, 70, muitos dos meus amigos morreram ou estão perdidos, em estado que não voltaram de viagens e tal, né? Então, eu acho que eu tenho muito medo disso também. Pode ser até como é que se diz, como é que se fala isso em psicologia? Uma projeção, transporte meu para elas, e quando eu converso com elas, elas dizem assim, pô, pai, nada a ver, tem nada a ver, isso, pô. Pode deixar. Então, por que você está falando? Tudo bem, tá tudo certo, mas não esquenta não. E eu tô achando que o negócio né? Porque isso também a gente tem que tomar cuidado quando a gente conversa com os filhos, né? Porque o quanto de projeção tem naquilo que eu estou trazendo. Quanto é meu e o quanto é do outro. Né? Mas aí até fazendo essa inversão, assim, né? Fica evidente o quanto vocês criaram essas habilidades de diálogo. Mas o que é que vocês, e aí André para você, depois a Bi se quiser complementar, o que é que você aprendeu com elas? E aí, nessa fase da adolescência delas, assim, você chegou a ter essa escuta de falar assim, peraí, o que elas estão me trazendo? Deixa eu ver se eu preciso aprender algo. Aconteceu isso com você? Eu acho que aconteceu e acontece até hoje. Assim, eu acho que eu às vezes não, quase na esmagadora maioria das vezes que eu estou com as minhas filhas, eu aprendo com elas muito. Sobretudo hoje em dia sobre essa questão da diversidade também, sabe? Coisas que elas já defendem há muitos anos. Muitos anos. E a gente se pega e fala assim, nossa, caramba, ele tem toda a razão, né? Tá me dando uma aula aqui, né? Coisas que a gente, preconceitos, né? Nossos, antigos, coisas que a gente fala, atitudes que a gente tem, formas com que a gente lidar com as pessoas, com os relacionamentos. E elas já desde lá vão falando assim, pô, pai, não é assim, é assado. E desde sempre, porque como também elas viveram num ambiente de artistas, que a mãe e eu também somos artistas, eu acho que dá também à criança uma liberdade mais de ter acesso a essa informação que você fala, que hoje em dia chega com muito mais rapidez. Né? E não só pela via dessa tecnologia, como também na busca delas pelo conhecimento. A arte tem essa possibilidade, né? A arte é plural, é mais diversa, é mais aberta às mentalidades, então pode ter favorecido. E as amiguinhas delas, né? Eu vejo que havia e continua tendo hoje em dia eu gosto de falar essa palavra, uma verdade maior em se dizer as coisas. Concordo. Sem mascaramentos, né? Sem filtros, né? Sem filtros. Eles são diretos. Eles são mais diretos. Ele fala, não é isso não. Eu falo um negócio na minha peça que é o seguinte, eu dedico 10 minutos do espetáculo que eu faço a piadas
racistas, homofóbicas, piadas antigas. A plateia vem abaixo de tanto rir. Bem abaixo. Riem de bater palma em cena aberta. Aí eu paro e falo, eu queria aproveitar agora que eu estou cansado, vou beber um copo d'água, eu queria levantar uma questão aqui. Essas piadas têm graça? Silêncio. Silêncio absoluto. Eu digo, eu vou dizer porque eu estou meio confuso. O que é que tem graça e o que é que não tem graça? Qual é o humor atual? O que é politicamente correto e o que não é politicamente correto? O politicamente correto é correto? O politicamente correto é correto. Se é politicamente correto, é correto. Mas é foda, porque eu falo uma coisa às vezes na minha casa e minha filha diz assim, pai, você não pode falar isso não. E ela tá certa. E eu digo, mas filha, eu falo isso a minha vida inteira, perdão, eu também tô certo. Eu acho que tem um problema de desarmonia, de desequilíbrio de gerações. Eu acho que a gente tem que harmonizar as gerações sem demonizar o tempo. Aí minha filha diz assim, não, pai, isso não é problema de geração. Isso é um problema racista, homofóbico, estrutural da nossa raça, do nosso povo, da nossa gente. Toma! Eu também Mas eu acho que até, isso. aproveitando a oportunidade, né, dizer para quem está assistindo que essa reflexão das gerações é algo muito rico, porque a possibilidade da gente abrir escuta, né, e aí, respondendo a pergunta do episódio, né, se aprende mais ou se ensina mais, a resposta é depende do quanto você está aberto para isso. Exatamente. Mas o que a gente vê das gerações é que as gerações mais recentes, elas receberam um conhecimento que foi maturado ao longo do tempo. Então é mais fácil de se absorver. É verdade. Mas ele foi sendo maturado. E aí quando a gente conhece isso, entende isso, a gente vê que esse conhecimento era para ter chegado já muito antes. Porque muita gente passou historicamente por um lugar de sofrimento, passou por um processo de desconforto, né? E que só não se livrou do sofrimento porque esse conhecimento não estava acessível. Claro. Então, existe uma urgência mesmo, né? Uma urgência de uma geração que hoje entende que esse conhecimento era para ter existido muito antes. Mas é muito interessante pensar que isso só acontece se a gente abrir a escuta. Se a gente abrir e falar, então tá, filha, me explica. O que é? Eu errei no quê? Como é que é isso? Né? Então, aí que entra a questão dos pais, da gente ter a consciência que nós não sabemos tudo. Porque existe uma geração, existe, né, tá ali na veia, no ensinamento de anos e anos, que pai é pai, respeita, eu sei o que eu estou falando, eu estou te ensinando, né? Crescemos assim. E não é assim. A gente tem que se colocar no lugar que a gente também está aprendendo. O Richard Bach tem uma frase que é incrível, que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte. O Richard Bach diz assim, o mestre é aquele que mostra para você que você sabe tanto quanto ele. Então eu acho que o diálogo, por incrível que pareça, hoje em dia as pessoas estão mais totalmente voltadas para os seus monitores. Mas pelo que você está falando, pelo que eu estou sentindo, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grandes diálogos. Que maravilha, né? Sim. Que maravilha. Eu falo que a gente está vivendo um momento de grande possibilidade de diálogo. Sim, claro. Em alguns contextos ele acontece. Em outros ainda não, porque as pessoas não se abriram para essa escuta. Mas a possibilidade de dialogar, né, isso que você falou do espetáculo, essa possibilidade de gerar um questionamento no público, talvez isso há pouco tempo atrás não ia ser feito, não era feito. E é uma mudança muito rápida, né, André? Assim, Não, e você vê dentro de casa. O André está com 2 filhas adultas já, e existe esse diálogo. Né? Elas estão ali e ele está aberto para ouvir, é isso que é importante. E eu tenho que estar aberta a ouvir com uma menina de 14 anos. Com certeza. E a mãe que tem um filho de 12 anos que já sabe muita coisa também, ela tem que saber, o pai, a mãe, quem cuida, tem que saber que a criança também tem coisa a ensinar. Com certeza. Tem que estar aberta a essa escuta e não falar, não é isso, eu sou teu pai, sou tua mãe, sou teu avô, você tem que me respeitar, e é assim, pronto. Não é mais assim. Não é. Aliás, nunca devia ter sido assim, mas foi assim. Foi. Né? E a gente tem que mudar. A minha geração, né, a sua geração. Com certeza. Tá Você aí sabe que até no processo criativo das minhas peças, quando eu estou escrevendo, que as minhas filhas vão aos ensaios, elas também produzem comigo, me ajudam. Que legal. Então, a gente trabalha em família. Várias vezes, elas paravam o ensaio e diziam assim, pai, você não pode falar isso. Eu tenho amigos, se você ouvir o senhor falar isso, eles vão ficar putos da vida com o senhor. Não faça isso. Eu falo, caraca, é
verdade, perdão. Aí eu digo na peça, eu sempre falei isso a vida inteira, então para de falar, meu irmão. É simples, né? Para de falar. É coisa estrutural mesmo, né? Você vai trazendo, e eu acho que esse momento que você fala que me emociona muito do novo diálogo, desde que haja vontades, né? O diálogo é adição de dois, né? Esse avô, bababá, não era diálogo, era monólogo. É, total. É isso aqui, assim, assado, assim. Não, Ah, minha mãe, quando me chamava de Bianca, que isso? Nossa, eu me escondia aí. Falei, lá vem. Falou Bianca, sim senhora. Não precisava nem falar mais nada. Mas vou falar Beatriz, Sofia, o que é, mãe? Entendeu? Quem foi, mãe? Quem foi, Bianca? É tão maravilhoso você chegar para sua filha hoje, com 15, 16 anos, e dizer assim, me explica aí, filha, como é? Nossa, acho que isso merece uma celebração assim dionisíaca, porque é o máximo da interação, né? Disso que a gente e olha tá que legal, né? Pensar que a partir do momento em que o pai, a mãe, o educador, né, o responsável faz isso, ele chancela o espaço para que o filho também faça isso, de falar, pai, então me explica. Né? Porque quando vem sempre de uma via, né, desse lugar de autoridade que a gente fala e que a psicologia questiona muito isso, né? Assim, pai, mãe, avó é responsável, não é dono daquele indivíduo, não tem aquela propriedade, ele é responsável, né? E aí quando você cria esse espaço de falar assim, bom, eu como exemplo tô te dando esse exemplo de que eu quero escutar. E aí você chancela que o outro pode dizer, então eu também quero te escutar. E não eu tenho que te contar porque você é pai, eu tenho que ouvir porque você é mãe, não, eu te ouço porque você também me ouve. Maravilhoso. E olha que saúde de relação, né, que a gente consegue criar. Maravilhoso. Viu? Só exercitar. É difícil para muita gente, né? Fala, pô, é difícil, mas é possível. Tem que estar aberto a isso, tem que entender que isso é possível, para que você tenha uma relação melhor. Se fosse, às vezes eu faço isso, se fosse um amigo delas, uma amiga, e eu fosse questionar algo, ou a gente fosse discutir algo, eu ia tratar esse amigo ou amiga da mesma forma que eu trataria minha filha? Eu falaria da mesma forma que eu falaria com meu filho? Não falaria. Não é meu filho. Então eu vou tratar de, né? Tem que parar para pensar. Você consegue equalizar, né? O que é específico, o porquê é filho, o porquê é adolescente, o porquê é... Não, e por que os filhos, por que os amigos dos filhos adoram as outras mães? Porque as outras mães tratam eles com dignidade, com respeito, como qualquer outro ser humano, né? Aí quando chega o nosso filho, não pode fazer isso, não quer isso, não dá mais, né? A gente bate nessa tecla diferente, assim, porque acha que é seu, né? Saiu daqui, né? É meu. E não é da vida, né? É da vida. Essa coisa do meu também, minha, né? Meu. O egocentrismo, isso é outra coisa, né? que eu tenho exercitado, né? Que você falou a palavra-chave de exercitar, né? É desapego, né? Ai, difícil Desapego. Nossa Senhora. Aqui tudo é transitório. Tudo. Não tem. E no meu caso, com 62, a gente vai vendo que o tempo, o meu bem mais precioso é o tempo. Meu bem mais precioso é o tempo. Então, quanto melhor eu viver o meu tempo, não quer dizer também que a intempestividade é juvenil, que eu tenho que fazer alguma coisa. Não, às vezes eu tenho que não fazer nada. Repousar, assistir um filme em casa. Aí às vezes eu falo assim, pô, Dedé, você podia estar fazendo... Não, podia não, cara, eu tô bemzão aqui em casa, vendo coisa. Então essa questão do tempo. E dentro dessa ótica, a melhoria do diálogo com os seus semelhantes. Como que o André quer passar o tempo dele com as filhas? Como que você faz isso? Viajando, acho que viajando também é uma coisa... Quando eu viajo com as minhas filhas, a gente está programando agora fazer 4 dias de caminhada na Chapada Diamantina. Olha que legal. Falei, acabou a novela, falei, pô, vamos filha, vamos passar
Eu fiz uma caminhada com ela na Colômbia também, de 5 dias na selva colombiana. E são nesses momentos também que você aproxima mais também, sabe? Fora também do ambiente. É isso. Isso é legal também. É, muito. Sabe? Quando você se afasta desse cotidiano, dessa casa, também dessa estrutura, e aí você encontra mais o filho, a filha, o marido, a mulher, enfim. Eu acho que é um momento bom para o diálogo também, que você está meio que... Estão todos meio... Né? Olha, eu acho assim que a coisa que me deixa mais feliz hoje em dia é estar com as minhas filhas. Estando com elas, dialogar com elas. E a partir de hoje vou pensar muito, cada vez mais nisso também. A gente abre, né, a possibilidade. E tem que entender se a pessoa quiser, ela Quer entra. usar essa possibilidade ou não. Se ela não quiser, não tem problema não. A gente fica junto em silêncio. Muito bom. Muito bom. André, a gente quer conduzir com você agora um bate-bola. São perguntas que a gente vai fazer, só que aqui você só pode responder sim, não ou depende. Tá. Você não precisa explicar o porquê sim, nem o porquê não. Só se você quiser, mas não precisa, tá? Posso fazer a primeira? Vai. Você já conheceu algum ídolo na adolescência e se decepcionou? Não. Tá curiosa pra saber, né? É claro. Você já mentiu pra se proteger de bronca na sua adolescência? Sim. Voltaria no tempo para mudar alguma coisa na sua adolescência? Nossa. Sim. Sim. Você chegou a experimentar tudo o que você queria na sua adolescência? Não. Você já fez coisas na adolescência que hoje a sociedade julga como erradas? Sim. Muito bem, você de casa fica na curiosidade para saber o que, vai nas redes do André, pergunta pra ele. Faz a pesquisa. Busca aí. Busca aí. André, para finalizar, a gente quer te fazer um pedido, que é para você dar um recado para uma criança que está para entrar na adolescência, ou ela vai chegar na adolescência. Então, o que você diria para uma criança que vai ter a possibilidade de viver a adolescência, tá? E a gente escolheu uma criança. A gente vai botar essa criança aqui, e aí você diz para essa criança, para todo mundo ver. Ah, meu Deus do céu. O que você acha que essa criança gostaria de ouvir de você, André? Eu acho que que não se afaste nunca do amor, da verdade, da caridade, da honestidade, do prazer, da alegria, do sorriso, da gargalhada. Não deixe de gargalhar nunca. Aproveita que a vida é maravilhosa. Vai botar um dentinho novo que está sem dentinho. Eu acho que é isso. E relacionar-se. Né? Sou eu e meu irmão aí. E hoje eu tenho grande dificuldade de me relacionar com meu irmão, né? Engraçado, a gente vai embrutecendo, né? Vai perdendo essa criança. Por isso é que o meu show chama-se Dedé Show. Meu apelido é Dedé, né? Então é o meu resgate da minha criança. Eu estou vivendo um momento muito na minha vida de resgatar essa criança, sabe? Essa verdade da minha criança. Então é isso que eu diria. Seja verdadeiro, alegre, viva com intensidade, experimente tudo. Viaje muito, honre a sua ancestralidade, mas tome as decisões da sua vida, agradeça, tenha muita gratidão por toda a sua ancestralidade, mas daqui para frente resolva a sua vida. Sabe, isso também, isso é uma coisa legal também para os filhos, né? Que é você chegar, olhar para trás, agradecer, mas daqui para frente são eles que vão resolver, né?
É o que eu digo, a gente fica ali, mas a vida é deles, né? A vida dos filhos, das filhas, né? Você vai lá, você conversa, você exemplifica, faz o que você viveu, não sei o quê, mas a vida é delas, é elas que vão tomar decisões. Então, e caso de filhas, então é mais, né? Mais c'est la vie. C'est la vie. Oh, querido, que prazer ter você aqui, André. Eu também, nossa. Que prazer ver você para além dessa carreira incrível, do que a gente consegue ver nas novelas, nos palcos, é ver o pai, é ver o ser humano, é ver a criança, André, ver o Dedé. Obrigado pela possibilidade de poder escutar. Eu que agradeço demais. Eu acho que quando o choro também... Eu devia ter falado para ela, chore. Muito. Chorar é maravilhoso. Aí, voltou para você falar. Pois é. Chora, não tenha medo de chorar, não. Chore, chore. Chore de alegria, chore de felicidade, chore de tristeza. Expresse sempre os seus sentimentos da forma mais verdadeira. Não vai para um canto, vai para o alto de uma montanha, dá um grito, extravasa, mas não deixe nunca de... Pôr para fora. Pôr para fora. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pôr para fora. Ai, que lindo. Obrigada, André. A gente só tem a agradecer pela sua participação aqui. De poder conhecer um pouquinho mais desse André tão talentoso que desbrava o mundo com o seu talento, com a sua alegria contagiante. Nós todos, graças a Deus. Olha, é muito gostoso estar com você, André. Ouvir você. Que bom. Você, toda a cultura que você tem, todo o ensinamento, toda a paixão, amor pela arte e pela vida, pelo ser humano. É muito bom esse diálogo também que a gente teve, né? Essa questão do diálogo é muito, muito legal. Muito feliz de estar aqui, muito obrigado. A gente que agradece. E agradeço também a vocês que estão aí com a gente, acompanhando lindamente essa entrevista, esse bate-papo, né? Entrevista não, bate-papo bem gostoso. Gostou? Curte, se não segue, a gente segue aí, acena um negócio do sininho, se inscreve. Notificação, comenta, compartilha. As coisas todas que tem que fazer aí. Faz sua dúvida, escreve aí, comenta aí sua dúvida, sua necessidade, que a gente quer muito saber. Se tiver alguma história também que a gente possa compartilhar aqui, que vai tocar o coraçãozinho de alguém, manda pra gente que a gente comenta aqui, tá bom? Obrigada e até o próximo. Beijo, tchau. Aê.